Queridos, eu convido os irmãos a nós abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16. Pela graça e pelo poder do Espírito Santo, nós estamos chegando ao finalzinho de 1 Coríntios e tivemos o privilégio, da parte de Deus, de examinar trecho a trecho dessa carta e extrair as ricas e preciosas lições que ela traz para a gente como o Evangelho de Deus. Você que nos assiste na internet, se não viu todas as mensagens, no canal do YouTube tem uma lista, uma playlist chamada Série Expositiva 1 Coríntios. Você pode acompanhar todas as mensagens ali. Às vezes os crentes podem se perguntar: por que a gente vai na igreja e sempre se fala da cruz, do sangue, da salvação? Não tem como ter alguma coisa diferente, alguma coisa mais animada, alguma coisa assim para variar? E aí eu digo para os irmãos, com todo amor, e um pastor só ama quando ele está cuidando do rebanho com a verdade, que foi por causa disso que a igreja desandou de um jeito hoje, que, sinceramente, irmãos, eu gostaria que houvesse menos igrejas hoje. Pastor, explica direitinho como é que é isso aí. Queridos, tem tanta fachada, picareta e distorções e tumores chamados igrejas que não são igrejas, que o Evangelho virou uma coisa deturpada. Eu recebi hoje uma mensagem de áudio de uma pessoa que está visitando algumas igrejas numa cidade próxima aqui a Goiânia, e ela, chorando no áudio, diz que ela quer conhecer a verdade, mas é que dizem tanta coisa que ela está cansada, ela já não sabe mais o que é a verdade, ela já não sabe mais como se vive para Deus, como se busca Deus, como se experimenta Deus. E no próprio áudio, e ela chorando realmente, ela no próprio áudio diz: o diabo está me enganando. Uma das formas do diabo enganar e mais eficientes é por meio da religião. E o ápice desse engano da religião é um prédio com um pastor, microfone, Bíblia e o nome Igreja Evangélica alguma coisa. Esse é o plano máximo do diabo, golden top, platinum, diamante do diabo para enganar as pessoas. Eu estava essa semana assistindo televisão e passando os canais locais e vi um cara sentado numa mesa de gravata com um manto, mas que seria, eu não sei se ele queria falar que era tipo uma estola sacerdotal, eu não sei o que era, ou uma réplica da Arca da Aliança do lado, né? Dois vidros, parecia até 2 vidros de garrafada. Sabe aquelas garrafadas que o pessoal faz para tomar? Ou de pinga, né? Mas acho que era óleo e tal. E eu falei, vou ouvir o que esse cidadão que se apresenta como apóstolo tal tem a dizer. E ouvi a pregação dele. E eu fiquei vendo o quanto o diabo é criativo com a Bíblia. O diabo pregou para Jesus usando a Bíblia. Então, o fato de ter uma Bíblia aberta e alguém falando, isso não é indicativo da verdade. E é isso que mais confunde as pessoas. Porque todo mundo arroga dizer a verdade. E ele falava, e eu falei, gente, não tem absolutamente nada a ver com o texto que ele está falando. E ele vai num, ele vai no outro, ele vai ficar aquele ping-pong e tal. E aí prometeu bênção, prometeu cura, prometeu vitória, prometeu as empresas que estavam com dificuldade de falência financeira, que ia por aí. E aí vendeu todo o peixe dele. E aí no final, se vocês se lembram, um personagem da Praça é Nossa, ela dizia assim, lá vem o golpe. A pessoa falava em nome de Deus, lá vem o golpe. Era uma freira com um fantochezinho. Lá vem o golpe. Eu falei, lá vem o golpe, lá vem o golpe. Depois que ele falou tudo, ele fala, meus irmãos, agora eu preciso falar com vocês. Eu preciso continuar essa obra. E aí veio aquele lábio doce.
e aí não sei o que, e você faz, e aí deu o número do Pix, da conta, e o problema é que quem prega o evangelho sério também dá o Pix, dá a conta, dá tudo. E eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, e aí ele prometeu que ia ser isso, que ia ser aquilo outro, que você fica milionário, é tipo um cassinozinho de Las Vegas, né? Dá lá, Deus faz a maquininha, o barulhinho, te dá um caça-moeda, sei lá, o que eles têm na cabeça. E aí eu não aguentei ouvir até o final, mudei de canal e fiquei pensando, eu gostaria que tivesse menos igrejas hoje. As pessoas acham que o crescimento evangélico é positivo. Os evangélicos estão crescendo. Queridos, houve um tumor. O que é o câncer? Ele é um crescimento. O câncer é um crescimento. Ele multiplica células, só que ele multiplica distorcido. Ele multiplica amorfo. Ele multiplica feio. Ele é só volume. Ele é só quantidade. E, infelizmente, nós temos pregações que são cancerígenas. Tanto quanto o cigarro e outros tipos de coisas que a gente está exposto aí, até fumaça mesmo que a gente não fume, né? Você está exposto, ou alimentos que você coma, você está exposto ao câncer. E aí, por jesuicidência, né? O texto que nós estamos na sequência aqui caminhando, vai falar hoje sobre oferta, que é 1 Coríntios 16. E eu convido os irmãos, então, a nós refletirmos sobre esse tema, oferte o seu coração a Deus, para que ninguém venha ofertar como um negócio, um balcão, mas que faça isso por amor a Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus, que o seu coração se abra, que você perca os medos de ofertar e contribuir, mas pelo motivo bíblico e certo, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 12. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês prepare uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Amém. Oremos. Pai bendito, estamos diante da Tua presença, em comunhão na igreja, ó Pai. Há também aqueles que assistem à transmissão desse culto, Senhor. E nós rogamos que o Teu Espírito da verdade convença os nossos corações, sonde a nossa mente e nos faça compreender as verdades que estão nesse texto, Senhor. Ó Deus querido, precisam ser verdades que coadunam, que conferem, que concordam com
toda a Bíblia Sagrada, Senhor. Que o teu povo conheça cada vez mais a verdade como um todo, Pai, para que não sejam enganados em nenhum momento ou em tempos de fragilidade, Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma vez um irmão me disse, um irmão que conhecia a verdade, frequentava uma igreja saudável, que ele passou por um desafio muito grande no seu casamento, e então ele acabou procurando esses magos, vendedores de bênçãos e etc., que prometem uma série de coisas, e ele falou: pastor, realmente a gente cai, mesmo ele conhecendo a verdade, ele era de uma igreja saudável. Ele falou: pastor, o momento é de muita fragilidade, a gente quer ajuda a qualquer momento. E normalmente essas pessoas que querem extrair dinheiro e roubar dinheiro em nome de Deus, elas usam isso, a sua fragilidade emocional, o seu problema. E me diga aqui quem não tem problema. Levante a mão quem que não tem um problema aqui, né? Se você levantar, eu vou sentar contigo nesse banco e falar: me ensina a receita. Não tem como. No mundo nós teremos aflições. E você vai ouvir a semana toda no mundo um monte de abobrinha sobre problema. Quando você vem à comunhão da igreja, o reto ensino da verdade precisa ser ministrado com o temor de Deus, para que o seu coração se alinhe novamente na verdade e você prossiga na jornada cristã. Com relação a dinheiro na igreja, olha que interessante. Paulo trata sobre esse assunto com muita naturalidade. Ele não tem meio termo, milindre, dificuldades. E naquele tempo já existia exploração religiosa. Já tinha gente que ia pregar em troca de dinheiro. Mas ele trata do assunto na igreja com muita tranquilidade. Ele cita uma palavra aqui, prosperidade, que foi altamente deturpada, distorcida. E um pregador mal intencionado pode pegar esse texto e falar: está vendo, irmãos? Para que você tenha prosperidade, você tem que ofertar. Mas o princípio aqui no texto é outro. Não é você ofertar para você ser próspero. Não é você dar para você ganhar. É você ganhar do seu trabalho, que Deus abençoa, para então você ofertar para a obra de Deus. E Deus, ele vai cuidar de você, estabelecendo um ciclo tranquilo, bíblico, sem nenhum tipo de propósito de enriquecimento. Deus é capaz de fazer algumas pessoas enriquecerem, sim, mas sempre que ele fizer isso, vai ser para que esse dinheiro sirva a obra de Deus. Eu já dei exemplo aqui para vocês, né, de um rapaz que começou a vida com muita dificuldade, ficou milionário com 2 indústrias e injetava rios de dinheiro na obra missionária, né? Então Deus pode fazer isso, mas nunca Deus vai fazer para que você se contemple com seus castelos e lugares lindos. Isso Deus não vai fazer, porque isso torna o coração do homem embrutecido com relação a Deus. E esse texto fala, então, dessa área da vida muito importante, é uma área espiritual da vida. E, em primeiro lugar, eu não vejo isso, prestem bem atenção no que eu estou falando, eu não vejo a maior importância dessa passagem como ofertar, trazer dinheiro no gasofilácio, como eu e outros irmãos fizeram, fazer uma transferência, como de repente alguém fez nos assistindo. E num primeiro momento, não é esse o princípio maior que eu vejo. O que eu vejo são corações que amam a Deus e se doam para os propósitos de Deus, propósitos honestos, limpos e bíblicos. Pessoas que amam e se envolvem nessa causa que é o Evangelho. E como se mantém a obra do Evangelho e se faz? A grosso modo, de 2 maneiras: a manutenção das igrejas locais, a existência delas, a manutenção da pregação para os cristãos já convertidos que devem crescer, isso deve acontecer, esse serviço espiritual deve acontecer, e lá fora, o Evangelho sendo pregado para aqueles que não conhecem o trabalho dos
missionários. Mas você precisa amar a Deus e a sua obra. Quando você oferta, você deve entregar o seu coração a Deus. E o dinheiro, o Pix, ou seja lá o que for, é apenas uma expressão, é apenas uma consequência desse coração. Não oferte esperando enriquecer. Paulo não fez nenhum tipo de promessa para esses irmãos. Nenhum tipo de promessa para os irmãos. Queridos, ofertar, o ato de dar o seu coração para Deus, não é apenas algo que você percebe palpavelmente com um recibo, um papel, alguma coisa. É espiritual, é dentro do coração. E quando não acontece, isso também evidencia dureza no nosso coração, falta de zelo para com a obra de Cristo, e falta de zelo e amor para que o Evangelho seja pregado, para que as igrejas passem, outra geração venha e continua. Isso indica um estado espiritual. É isso que eu quero dizer. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que oferta, pode botar carteira lá no gasofilácio, mas não tem o coração na obra. Tem gente que oferta achando que isso vai trazer salvação. Tem gente que oferta achando que então vai ganhar dinheiro, porque está com necessidade, está apertado. Não, peraí, eu vou injetar aqui, Deus me devolve 60 vezes mais, eu aplico e volta. Tem gente que oferta e não oferta o coração. E por outro lado, tem gente que acha então que ofertar o coração é apenas dar um sentimento para Deus, um pensamento para Deus, e nunca se envolve efetivamente no que Deus quer aqui nessa terra, que a sua obra continue, que a pregação do Evangelho avance para crentes e descrentes, para que crentes cresçam espiritualmente, se aprofundem na verdade, e descrentes venham a crer. Dar o seu coração faz parte da sua comunhão com Deus. Não é dar o dinheiro. Eu acabei de falar que tem gente que dá o dinheiro e não tem comunhão e não ama. A mensagem, então, claramente não é saquear a sua carteira, mas é alcançar o seu coração. Comunhão, queridos, não é um sentimento de proteção, ou aquela oração mental que a gente faz de manhã quando liga o carro, fala: Deus me protege, Jesus me abençoa, que dê tudo certo, que dê tudo bem. Comunhão é entrega do seu modo de viver a Deus. Comunhão não é um relacionamento pautado no seu jeito com relação a Deus. Você não escolhe como quer ter comunhão com Deus. Aquela frase abominável: o cara lá em cima me entende. Não, eu tenho o meu contato aqui, o meu... Deus não é satélite para você ter um contato assim, do teu jeito com Ele. Não. Quem tomou a iniciativa de alcançar pecadores foi Deus. É Ele que faz um contato com a gente. E é Ele que define o que é comunhão. Comunhão é essa entrega do ser e do coração cada vez mais. E justamente aceitar ter um relacionamento com Deus, mas do jeito que a Bíblia Sagrada ensina. E não cada um escrever a sua própria Bíblia e dizer que quer ter comunhão com Deus daquela maneira. Somente isso é comunhão. Quando nós desprezamos essa verdade, nós corremos o risco de trocar a vontade de Deus por uma religião inventada por nós mesmos. Então você sai da pista do Evangelho e vai trilhar, como você está andando, você acha que você está tendo comunhão. Não, eu estou andando. Você está tendo atos religiosos, mas você está fora da estrada, porque você não está no caminho que Deus revelou.
E essa passagem, ela trata de maneira proveitosa de duas áreas da mordomia cristã: dinheiro e oportunidades. Oportunidades e dinheiro, muito bem entrelaçadas. Quando a gente fala de oferta, do jeito que a gente está fazendo aqui, eu estou seguindo um livro, e cada assunto que o texto foi trazendo, eu fui trazendo para os irmãos. É muito rico, porque ninguém pode ter algum tipo de impressão que o pregador está usando um tema, dizendo que recebeu de Deus uma luz com purpurina, alguma coisa assim, para falar para a igreja. Não. Todo o conselho de Deus é dado quando nós pregamos ponto a ponto da Bíblia Sagrada, pregando a Bíblia da maneira que ela foi escrita, e não escolhendo aquilo que eu quero pregar. Nós não podemos passar o resto da vida com algumas passagens somente, mais confortáveis. Tanto o pastor quanto a igreja, estou falando dos dois aqui. Tem pastores que só pregam um tipo de mensagem, independente do texto que ele pregue. Ou então só alguns textos mais confortáveis. E nós, pregadores do Evangelho, precisamos nos desafiar a pregar a Bíblia como ela foi escrita e não montar um roteiro que agrade a nós ou a nossa igreja. Queridos, algumas pessoas dizem assim: eu já estou há muito tempo na igreja, eu já vi de tudo, eu já sei tudo, eu já ouvi tudo. E quando alguém pensa assim, saiba que, portanto, não ouviu nada, talvez muito menos do que um incrédulo ouve aí fora. Nessa gravação que eu falei, dessa pessoa que está procurando igreja, uma das queixas dela, teve uma outra pessoa que me mandou, eu tive autorização para mostrar, essa eu nem pedi, nem falei, então naturalmente eu não vou mostrar, mas estou citando o caso, vocês não conhecem, não sabem quem é, nem sonham quem é. Ela disse assim: o que está acontecendo com as igrejas? É festa junina, eu não me lembro tudo que ela falou, mas ela quis dizer isso, a chave da vitória, e apóstolo, e mais um monte de coisa. Uma pessoa que não é membro firme de uma igreja. Então, às vezes, quem está na igreja e acha que viu tudo, talvez tenha retido, absorvido no seu coração, portanto, na sua vida real, menos do que um incrédulo. Não que o crédulo esteja salvo, mas a compreensão do que é a vida na igreja. Porque você pode ouvir muito e ter um cabeção gigante, mas o quanto desceu para o seu coração, ou seja, para a sua vida prática diária, para o seu dia a dia, para o seu abrir os olhos até a hora de deitar para dormir. O que estava acontecendo aqui na ocasião em que esse texto foi escrito? Paulo revela um ato apostólico dele, muito natural e tranquilo. Ele ia até a igreja de Jerusalém para aliviar a pobreza dos santos. A igreja no início não tinha pobres. Eles vendiam tudo, compartilhavam entre eles e ninguém tinha falta de nada. E eu não sei se esse foi o melhor caminho, porque isso acabou dando confusão depois. Mas não havia pobres no início. Não quer dizer que todo mundo era rico, mas ninguém tinha falta de nada. Com o tempo, a perseguição ela foi acontecendo, as pessoas foram sendo perseguidas por aceitarem a Cristo e as igrejas se espalhavam. Então, quem tinha um sustento local, num comércio local, num trabalho local, ficava sem. Ia se juntando a outras pessoas perseguidas e juntava um bando de gente sem renda. Então, começou a ter comunidades pobres, porque estavam sendo perseguidos. É como se hoje fechassem aqui o templo, começassem a perseguir os cristãos, você perdesse o seu emprego, você perdesse a sua casa, o seu sustento, e a gente ficasse vagando por aí. Foi um momento de muito desafio para a igreja. E aí, outras igrejas de outras regiões, de outras cidades, sabendo disso, se levantaram e falaram: vamos mandar sustento para esses irmãos. Há crianças que precisam comer, há pessoas que precisam de dinheiro, vamos levantar. Então, olha o que... E a igreja de Corinto, apesar de todas as suas dificuldades, ela quis se juntar a isso.
E ela pergunta para Paulo como fazer. Essa carta é uma resposta de outra que eles tinham mandado. E ele diz assim: olha, façam vocês como eu também ordenei às igrejas da Galácia, no plural, várias igrejas dessa região da Galácia. Ou seja, muitas igrejas estavam aprendendo a ofertar, a se envolver no reino de Deus, a trabalhar ofertas. E aí ele ensina algo muito bacana, sistemático, né? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Olha só como é que é a oferta. Ela é planejada, ela é pensada, ela é desejada, ela é sistemática, ela é constante, ela é proporcional ao que você tem, e ela não é assim um ímpeto. As pessoas não devem dizimar na igreja assim na hora. Ai, você que isso, você... com essa manipulação. Você tem que vir para o culto já com a sua oferta separada, no seu coração a Deus. Então, naquele tempo, a maioria das pessoas ganhavam por dia, eram diaristas. Elas trabalhavam e ganhavam o seu dinheiro. O que Paulo está dizendo? Pega o tanto que vocês ganharam, reserva uma parte. E no dia do culto, levem isso para ofertar a Deus. No domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição, os cristãos no início até se reuniam todos os dias, em Atos 2 a gente vê isso, e parece que com o tempo então foi se adaptando, que pelo menos uma vez na semana eles iriam se reunir, e assim perpetua-se até hoje, no dia do Senhor. E conforme a sua prosperidade. O termo grego aqui, por trás dessa palavra prosperidade, indica no final das contas algo que Deus te deu, algo que Deus te abençoou, te cuidou. Então, oferta nunca é desproporcional ao que você ganha. Se você ganha 3 mil, você não pode ofertar 4 mil, nem 3 mil, nem 2 mil. Não existe oferta de sacrifício, oferta disso ou daquilo. Mas existe oferta. Existem propósitos a serem cumpridos pela igreja e cada um tem a responsabilidade de se envolver. Não é um propósito do pastor, da diretoria da igreja, nem da assembleia da igreja. São propósitos de Deus, que nós somos chamados para ofertar com o nosso coração em primeiro lugar. Essa palavra prosperidade, mais ou menos essa frase no grego seria assim, trocando em bem miúdo simples, vê o tanto que Deus te abençoou essa semana, e o que Deus cuidou de você, você tira um pouco e você devolve para Ele, como uma forma de reconhecimento e de se envolver na sua vida espiritual, nessa dimensão econômica. Queridos, uma igreja pode se envolver nisso? Deve, porque quando Deus converte pessoas, Ele converte pessoas para participar da sua obra como um todo. Entregando um folheto, limpando o piso da igreja, pregando, fazendo a transmissão, cantando, ensinando, cuidando das crianças, da recepção, seja como for. Deus chama a gente para se envolver por completo. Quando a gente se batiza, a gente entra totalmente na água. Tem gente que fala assim, não, mas eu já faço alguma coisa, então eu não preciso ofertar. Esse é um problema do coração. Isso é um problema de falta de entendimento. O que a pessoa está dizendo é o seguinte, eu vou doar parte da minha vida, parte do meu coração, mas eu não vou me doar inteiro para Deus. Não, eu já faço, eu sei lá, já limpo o quintal da igreja, então eu não preciso, o meu dízimo está ali. Gente, isso é uma construção da mente, que vem da dureza do coração. Você está excluindo uma parte do seu coração ao ser dedicado a Deus. Quando Deus chama as pessoas e quando Deus converte as pessoas, Ele também começa a criar uma economia do reino dele. Veja, a igreja ela não poderia ser mantida pelo Estado. Se ela fosse mantida pelo Estado, a igreja não poderia falar e acusar quando o Estado está errado.
Então, por exemplo, no passado, quando imperadores eram adorados como Deus, um dos problemas que a igreja enfrentava era quando denunciava esse erro. Tinha imperadores que tinham templos construídos para serem adorados. A igreja acusava esse erro. E o que aconteceria? O Estado cortaria a verba, lógico, naturalmente. Quando os reis queriam mandar na fé do súdito e dizer que eles tinham que seguir uma religião oficial e não o cristianismo, e a igreja se levanta, o rei, ele estava como Estado, né? Ele estava sendo, então, excluído e separado, e falou, olha, a igreja é uma coisa, o Estado é outra. O que o rei faria? Cortaria. Tanto que as igrejas estatais hoje, a igreja anglicana na Inglaterra, aqui no Brasil a igreja católica ainda recebe dinheiro e etc. Elas são igrejas absolutamente frias e mornas, porque elas não podem ter ousadia para pregar a verdade. Pastor, então a obra de Deus não poderia ser sustentada pela iniciativa privada? Não dá para a gente fazer algumas parcerias e a gente receber patrocínio da iniciativa privada, dos empresários? O problema com isso é que o púlpito aqui, ao invés da logomarca da igreja, talvez tivesse aqui, compre na loja tal, colchão tal em 3 vezes. Claro, você já viu comentarista esportivo que a tampa do notebook dele é vendida como espaço publicitário? E está certo, tudo bem, é esporte, tem que ter sustento, tudo bem, é coisa secular. Quando eu falo desse mundo secular, não é nem no sentido pejorativo, é trabalho. O cara vai vender a tampa do notebook dele. A tampa do meu notebook ia ter assim, compre colchão na loja tal, o seu sono na melhor qualidade. Já pensou, está pregando o evangelho e você ter propaganda de colchão aqui? O problema é que nós teríamos que ter intervalo comercial na transmissão, né? Nós teríamos gente entregando cupomzinho. Olha, você vai na lanchonete tal, você tem 30% de desconto, mas diz que foi aqui que você viu o anúncio, né? E assim seria. Outro grande problema. Pensa hoje, imagina se o Burger King fosse patrocinadora da nossa igreja. Eles iriam querer que no culto infantil fosse ensinado que é normal as crianças aceitarem a doutrinação LGBTQIA+. Ainda bem que puseram esse mais no final, que eu acho que não vem mais nenhuma letra, né? Começou com LGB, se você lembra no tempo do Clodovil. Depois era lésbica, gay e bissexual. LGB, LGBT, e aí agora tem esse mais para salvar a gente aí, que ninguém entende mais isso daí. Eles iriam querer isso. Qual que é o conteúdo do culto infantil? Tia Sheila, que é da educação cristã, vamos lá, você vai ter uma cartilha especial de que a criança tem 2 pais e isso é normal. A igreja teria que aceitar isso. E se nós nos levantássemos para dizer que menino é menino, menina é menina, cortaria um patrocínio. Você está achando que não? Igreja do pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane, em Minas Gerais, eles têm um colégio batista lá. Ele também é o diretor do colégio. E eles produziram um desses vídeos que circulou dizendo que menino é menino, menina é menina e etc, etc. Para as crianças, né? Foi feito para as próprias crianças. O Ministério Público de Minas Gerais o intimou, ele amanhã, dia 2, vai ter que comparecer para dar explicações do vídeo veiculado dizendo que menino é menino e menina é menina. Ele vai ter que ir no Ministério Público para dizer que menino é menino e menina é menina. Não tem como a igreja ser patrocinada por isso. Da onde vem o sustento da igreja? Dos membros da igreja. Das pessoas que amam Jesus. Das pessoas que entregam o seu coração ao reino. Das pessoas que amam a palavra e não querem que ela deixe de ser pregada, seja na sua igreja local, seja no campo missionário, seja do outro lado da rua para o vizinho. Mas há toda uma estrutura para que isso venha a acontecer. Queridos, nós tínhamos aqui a igreja na época com grandes desafios. Veja, naquele tempo não existia previdência, nem do governo e nem previdência privada. Não tinha poupança, investimento, né?
Não existia isso. Quando o homem morria na sociedade patriarcal, a esposa e o filho, eles ficavam desassistidos. Então, os órfãos e as viúvas precisavam ser cuidados. Quem cuidava? A família. Eram as famílias que cuidavam de si, porque não tinha aposentadoria, né? Com o tempo, essas coisas foram mudando, mas naquele tempo a igreja tinha que fazer também esse papel. A igreja tinha que cuidar dessas pessoas necessitadas. Então, só que havia critérios. As viúvas tinham uma certa idade, elas tinham que ter tido um histórico realmente cristão. Olha a seriedade que é usar a oferta, gente. Chega a me arrepiar. A seriedade de usar a oferta. Então, você tinha uma série de critérios e a igreja tinha essa responsabilidade. Além disso, ela também deveria sustentar os obreiros. Por quê? Porque os obreiros precisavam, os missionários, os pregadores, eles tinham essa necessidade? Não. Porque eles abrem mão de poder ganhar a vida secularmente para se dedicar integralmente no serviço e no cuidado da palavra de Deus, do povo de Deus, na oração e todas as demandas que surgem de uma igreja. Precisa ter pessoas dedicadas a isso, senão nenhum movimento se mantém, ele continua. Isso não existe. Sejam movimentos bons ou maus, tem que ter pessoas dedicadas a isso integralmente. Então a igreja tinha essa ação social e também a manutenção dos seus obreiros. Sabe, os desafios financeiros da igreja, eles eram maiores antigamente, eu acredito. Porque hoje você tem a emancipação da mulher, ela trabalha, ganha o seu dinheiro, né? Tem mulher que tenta pedir pensão alimentícia, tem juiz que já veta, fala, não, você pode trabalhar, em caso de separação, né? Nós temos previdência, aliás, por força de lei. Todo mundo aqui que tem a carteira assinada está pagando ali a sua aposentadoriazinha futura. Seja muito ou seja pouco, mas vai pingar aquele dinheirinho depois. E que bom, porque chega uma fase da vida que a gente não tem mais força para trabalhar o tanto que a gente trabalha e trabalhou a vida inteira. Então essas coisas foram mudando. Ah, pastor, então a igreja não precisa fazer mais isso? Não, ainda se faz. Há irmãos que às vezes passam por desemprego, a igreja precisa ajudar. Esse tempo de pandemia, alguns irmãos precisaram de ajuda, e a igreja ela tem que estar lá, ela tem que estar firme ajudando. Mantém-se ainda o sustento dos obreiros que se dedicam em tempo integral, e repito, não é porque precisa não, irmãos. Eu já falei isso aqui para vocês, mas é oportuno pelo contexto eu repetir. Um pouco antes de eu ser ordenado pastor, eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu falei, eu não vou receber salário de igreja, eu não quero. Eu tinha uma loja, eu falei, eu vou aqui tocar a loja, vai crescer, vai ter um gerente para tocar, eu vou viver daqui, e eu não quero ganhar 1 centavo de igreja. Deus, em sua sabedoria, Deus, que trabalha o coração orgulhoso do homem, começou a trabalhar o meu coração. E eu me lembro que dentro da loja eu estava lendo a Bíblia e abri em 1 Coríntios 9, que nós já falamos aqui. E naquele estado de exceção de Paulo, em que ele não recebia sustento da igreja, ele reafirma os princípios de que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. E Deus foi ali quebrando o meu orgulho de que eu deveria viver como Ele providenciasse para mim. E Deus foi quebrando ali a minha independência, até que por fim eu aceitei. Embora no início, já falei para vocês, a gente mais pagou para fazer obra do que outra coisa, né? O início foi bem difícil, mas depois as coisas foram mudando, e Deus foi abençoando e cumprindo. E eu fui escrevendo um monte de coisas que Deus foi falando no meu coração, e a palavra dele mudou o coração. Então, para que tenha alguém dedicado à obra, irmãos, essa pessoa tem que viver realmente da obra. Não tem como. Pastor, então o pastor não pode ser em tempo parcial? Primeiro que eu não acredito que existe pastor em tempo parcial. Mesmo o pastor que trabalha, ele está o dia inteiro pensando na obra. Não tem como, gente. Gente, o pastor pensa o dia inteiro na obra, não tem como. Ele é vocacionado para isso. Agora, se aquele irmão precisa trabalhar, se a igreja não tem condições de mantê-lo, ele vai sentir falta de tempo para estudar a Bíblia, para preparar a mensagem, para ligar para os irmãos, para visitar, para orar, para cuidar de questões. Hoje a igreja tem também a dimensão administrativa. Pastor, essa dimensão é errada? Uma pincelada rápida aqui por causa do nosso tempo. Não. Veja, aqui os irmãos eles desejaram ofertar para os pobres. A igreja também tem a liberdade para se organizar e usar as suas ofertas.
Liberdade no sentido de acrescentar algo bom, benéfico, não de sair da Bíblia Sagrada. Então as igrejas hoje se organizam, a maioria delas, tendo um lugar para se encontrar, um point da galera, vamos dizer assim, né? Onde o pessoal se reúne para adorar, receber instrução bíblica, encorajamento. Hoje tem uma série de exigências legais para ter uma porta aberta, uma igreja, né? Mas tem igrejas hoje que se reúnem em hotéis. O pastor, eles alugam um espaço de coworking e uma sala lá, e o pastor trabalha lá durante o dia. E o importante é ter a organização, mas tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. E aí, pastor, então o negócio é chegar no bolso da galera para manter? Não. O negócio é o coração se abrir para a palavra de Deus e você se envolver na obra de Deus. Veja, meus amados, algumas pessoas às vezes não contribuem e usam algumas justificativas. Não tem certeza do jeito que vai ser usado a oferta. Tem gente que às vezes, com medo disso, compra alguma coisa, bota a notinha fiscal dentro do gasofilácio, porque tem medo de que o dinheiro não vai ser bem usado. Essa pessoa está errada? Sim e não. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 15. Deixa eu confirmar se é isso. Versículos 26 a 28. Essa questão da honestidade é muito importante, irmãos. É muito importante. Romanos capítulo 15, 26 a 28. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Já eram outras igrejas, né? Olha o movimento missionário bacana e o movimento social de ajudar as pessoas. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo, assim como escreveu aos Romanos, escreveu aos Coríntios, que ele mesmo iria garantir para ver se a oferta foi entregue. E a igreja deve ter essa preocupação, não apenas em levantar a oferta, mas no uso da oferta. Dinheiro de oferta, irmãos, é muito sério. Dinheiro de oferta é sagrado. Sabe, um pouco depois que eu cheguei aqui, a nossa chave, você tem que ter uma chave para poder enviar os dados da receita, né, da contabilidade da igreja, estava quase vencendo, tinha que renovar. Aí a Fabiana ligou lá, viu as informações e tal, falou assim, olha, a gente vai aí e instala no computador e já resolve para vocês e tal. Eu falei, bom, né? Se eles virem aqui, melhor ainda. Só que eles cobravam uma taxa, R$100. Para mim era mais fácil? Era mais fácil. Só que R$100, às vezes, é o dízimo de um irmão que ganha o salário mínimo. Então foi bem melhor eu pegar o meu carro e ir até lá, marcar horário, agendar, ir lá e fazer tudo o que tinha que fazer, resolver lá e chegar aqui, o contador acabou de resolver o que precisava. Então, o uso das ofertas, eles devem ser feitos com muita seriedade e de forma honesta. Quando Paulo diz aqui, tendo-lhes consignado esse fruto, essa palavra consignado no grego, essa mensagem eu procurei bastante no original para pegar os sentidos das coisas. A palavra prosperidade, por exemplo, né? Esse consignado é a ideia de Paulo dar o seu selo, o seu aval. Ele foi lá e viu que a coisa foi feita daquele jeito. E ele pode testemunhar, ele pode dar um selo, uma confirmação de que foi correto. Como é que isso funciona nos dias de hoje? Tem o conselho fiscal eleito pela Assembleia da Igreja, tem a prestação de contas feita na Assembleia Geral, tem a liberdade de qualquer irmão, membro da igreja, poder olhar os livros da igreja a hora que quiser, o orçamento que a igreja aprova no início do ano. Paulo tinha uma autoridade apostólica, que nem eu e nem ninguém tem. Então, essa autoridade é exercida pela igreja hoje, como um todo. Então, oferta também tem esse lado de ser usado para a coisa correta. A igreja tem que ter esse desejo de que chegue lá onde tinha que chegar e que o dinheiro foi bem investido. Por isso,
qualquer membro de uma igreja participa do uso dessas ofertas, em especial quando aprovamos um orçamento, usamos e prestamos contas depois à Assembleia da Igreja. Agora, para concluir, queridos, eu teria muito mais coisa aqui a dizer, veio muita coisa boa, eu cheguei a pensar em partir essa mensagem em duas, mas falar 2 vezes de oferta, quem podia desconfiar? É interessante como Paulo fala aqui que ele está levando essa oferta para os judeus e que os gentios eram devedores dos judeus. Devedores em quê, irmãos? Dos judeus vem a salvação. Jesus era judeu. Aquela aliança que era só para eles foi aberta a nós gentios também. E uma coisa curiosa, a igreja de Jerusalém era a igreja responsável por supervisionar todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantava. O apóstolo Paulo ia, fundava uma igreja e aquela igreja ficava como se fosse a igreja mãe, vamos dizer assim, cuidando e supervisionando as outras igrejas. Mas eles não levaram um costume do judaísmo para o cristianismo. Qual que era? Cobrar taxas. Então, por exemplo, no judaísmo tinha a taxa anual do templo, tinha dízimo, tinha um monte de coisa, né? Mas a igreja de Jerusalém nunca fez isso, claro, estava sob a nova aliança. E Paulo não apela. Diz assim, olha, está vendo, vocês devem a eles, agora vocês têm a obrigação de dar. Paulo vai no coração deles, desperta a consciência deles e fala, toda oferta tem um motivo, façam isso por e com amor. Queridos, o que Paulo está nos dizendo aqui, nos encorajando veementemente, é que venhamos a doar o nosso coração a Deus. Algumas pessoas hoje dizem assim, você vai ver isso na internet, dízimo não é para os nossos dias. Qual que é o erro dessa afirmação? Porque eles dizem assim, a lei passou, a gente vive sob a nova aliança, mas biblicamente o dízimo ele não nasce da lei. Ele não vem da lei, ele era praticado antes da lei. Sabe quem aparece, o primeiro dizimista na Bíblia? O primeiro, crente, Abraão, o pai da fé. Aquele que foi o pai da justificação pela fé, daquele que colocou em Deus a confiança de que iria salvá-lo. Ele aparece voltando de uma guerra e entregando os despojos de guerra, o dízimo dos despojos de guerra, para o rei sacerdote de Salém. E em Hebreus vai explicar que esse rei sacerdote de Salém, ele tinha um sacerdócio superior ao de Arão, que era onde na lei, então, mosaica, as pessoas entregavam para a linhagem de Arão os dízimos e ofertas para a manutenção do ofício sagrado. Acabou a lei, mas todos os princípios continuam valendo. O dízimo ele era praticado, inclusive, pelas religiões pagãs e pelos povos pagãos largamente, era um hábito muito comum. Dava-se à divindade o dízimo. O que é o dízimo? 10% da renda que eu recebo de trabalho. Para quê? Para a manutenção daquele ofício religioso, daquele trabalho religioso. Isso incrédulos. Incrédulos. Pesquisa sobre dízimo. Você tem internet aí. Incrédulos faziam isso. Bom, se incrédulos fizeram isso, se Abraão fez a um sacerdócio superior antes da lei, se na lei isso perpassou, imagine nós entregando ao sumo sacerdote da nossa fé as nossas ofertas de coração a Deus. Isso é coração, isso é amor, isso é o desejo de ver as coisas acontecendo. O que muda hoje é que se você não dizimar, você não vai deixar de ir para o céu. Ou não vai vir a historinha do gafanhoto, do migrador, do devorador, aquele papinho de sacar carteira. Isso não vai acontecer. Não precisa ficar com medo disso. Se você não dizimar, você não vai ser amaldiçoado. Deus não vai lançar um fantasma, uma assombração em cima de você. Né? Já está vendo? Por isso que você não prospera. Não é isso, não. Dízimo deve ser amor. Oferta deve ser amor. Você deve amar a Deus e a sua obra a tal ponto que você dá do seu coração. E uma das expressões são os dízimos e ofertas que vocês dão. Entendem, queridos? Entendem o motivo de nós ofertarmos? Não é para cumprir uma lei, uma regra, não é para ser salvo, é para nós amarmos a Deus e a sua obra e para nós entregarmos de todo coração. Resumindo aqui então, meus amados, como deve ser a oferta?
segundo a prosperidade de cada um. E o dízimo é muito justo por causa disso. Porque se a pessoa ganha menos, ela vai dar menos. Se a pessoa ganha mais, ela vai dar mais. É um sistema bíblico excelente, né? Essa prosperidade como a ideia do resultado da ação de Deus. Outra coisa, não deve ser emocional, manipulado, nem visando lucro, mas deve ser pensado, planejado com amor e dedicação a Deus. E você deve, se você propôs no seu coração, faça isso independente do que acontecer. Se você ganhar muito, se você ganhar pouco, se você apertar, seja fiel. Faça um ato de fé para Deus. Oferte, dizime como um ato de fé. Pastor, esse mês apertou. Eu jamais vou dizer para você, você tem que dar, porque senão o fantasma vai vir puxar teu pé de noite e tal. Nunca vou falar isso. Mas eu já vivi situações apertadíssimas em que eu fui fiel no meu compromisso a Deus. Porque o amor é fiel. Você deixa de ser fiel à sua mulher porque aparece uma mulher 10, 15 anos mais jovem querendo estar contigo? Se você for infiel é porque você não tem esse amor perfeito. Ou vice-versa. Você é infiel ao seu marido se aparece um garotão, musculosão, bonitão, dando em cima de você? Durante essas provações, essas dificuldades, ou um casal briga, passa 3 meses brigado, você não vai ser infiel por causa disso. Então, os tempos de dificuldade não devem fazer a gente ser infiel naquilo que propôs no coração. E outra grande justiça do dízimo. A pessoa está desempregada, ela não deve dar nada a Deus e nem se sentir culpada por isso. A pessoa ficou sem renda, ela deve ficar tranquila. Eu soube com o coração triste, não aqui, não durante esse tempo de pandemia, mas de gente que já deixou de ir na igreja um tempo porque não estava entregando o dízimo. Aí quando voltou a dizimar, aí que voltou a frequentar a igreja. Entende que isso é um sentimento de culpa. Ah, eu não estou dando, então eu não posso ir lá. Se você não tem para dar, irmãos, você não deve dar. Porque no coração não se dá só dinheiro, se dá a vida. Se dá tudo. Se dá o seu ser. Você tem que vir no culto e adorar e louvar ao Senhor. Agora, por outro lado, lembrem-se, é uma responsabilidade e um sentimento e consciência de dever de cada membro de igreja que a pessoa deve se envolver e amar essa obra para mantê-la. Manter pessoas, manter obras, manter assistência, manter estrutura. Quem que vai fazer isso? Não é o Burger King, não é o Estado, somos você e eu. É o nosso coração. E que o nosso coração não falhe na obra de Deus. Em nome de Jesus, queridos. Amém.